E o Lula também fez piada, né? Ele afirmou durante evento no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que o caso do Banco Master é herança do governo Bolsonaro e da gestão de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Vira e mexe, eles estão tentando empurrar nas costas do PT e do governo esse Banco Master. Esse Banco Master é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E nós não deixaremos pedra sobre pedra para a gente apurar tudo que fizeram, dando um rombo de 50 bilhões nesse país. Se a gente não tomar cuidado, eles vão tentar dizer que somos nós. Vão tentar dizer, não, mas o governo sabia. É uma obra deles. Vão tentar dizer que fomos nós, com Guido Mantega, consultor do Banco Master, R$ 1 milhão por mês de salário. Ricardo Lewandowski, consultor do Banco Master. Reuniões do Daniel Vorcaro com Gabriel Galípolo, com o Lula. Até na Globo News, Joel Pinheiro teve que dizer, peraí, gente, tem mensagens do Daniel Vorcaro falando mal pra caramba do Bolsonaro. Então, consta mais uma para a coleção de mentiras deslavadas do Lula. É inacreditável. Bom, Lacombe, o escândalo do INSS que está dentro da casa do Lula, né, ele está cada vez mais se unindo a esse escândalo do Banco Master. Tem algumas coisas em comum, tanto é que a CPMI do INSS ia convocar ali, convidou, né, e ele acabou não indo, o Daniel Vorcaro, porque tem uma parcela ali do escândalo que é crédito consignado, né, que ele roubou também, ajudou a roubar os idosos e tudo. Então, é um cara de pau, né, mas é aquela história que a gente sempre brinca, né, a culpa é do Lula, ele coloca em quem quiser. Ele passou a vida inteira fazendo isso. Ele passou a vida inteira ligando uma metralhadora giratória diante de um espelho e pegava as coisas que o PT fazia, né, de corrupção, de autoritarismo, de descaso com os mais pobres e culpava os outros. Ele é capaz de culpar o Bolsonaro pelo rombo dos Correios. Tem uma matéria na Gazeta do Povo, esse domingo, que vai deixar aí um rombo de 9 bilhões para a próxima gestão. Tem que privatizar essa jossa, né? Então, olha o risco de deixar cair de volta na mão da esquerda. Bolsonaro saneou as empresas estatais, estava pensando em privatizar até a Petrobras, né? Ele, o Paulo Guedes falando isso, e agora está aí tudo de volta na mão do ladrão que voltou à cena do crime. Então ele vai culpar também o Bolsonaro pelas estatais estarem dando um rombo bilionário, de novo, né? Então é a cara de pau infindável dessa gente, né? Tá aí, você já lembrou dos nomes, Lewandowski, Guido Mantega, esse pessoal todo estava em volta ali, né? O Toffoli, o Alexandre de Moraes, todo mundo se lambuzando com o esquema do Banco Master, e eles não têm nada a ver com Jair Bolsonaro, eles têm a ver com Lula. Bom, e tem, como disse o Consta, o Alexandre de Moraes. Teve um relatório enviado pela Anatel à CPMI do INSS na quinta-feira agora. Esse relatório confirmou que o número de celular citado na quebra dos sigilos de Daniel Vorcaro está vinculado ao Supremo Tribunal Federal. A informação foi passada pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana. Segundo Viana, o documento apenas identifica que a linha pertence à corte, sem indicar qual ministro ou servidor a utilizava no momento do contato. Diante disso, a CPMI encaminhou um ofício ao STF para esclarecer quem estava ligado a este número na data da comunicação. Então, Ana, não tem escapatória, como disse o Consta, vai bater no Lula, na turma do Lula, muito no PT da Bahia, PT da Bahia intimamente ligado aos escândalos do Banco Master, e vai bater também no Toffoli e no Alexandre de Moraes. Tudo indica que este número estava sendo usado. Vou ficar muito surpreso se não for, mas esse número era usado pelo Alexandre de Moraes. Não é uma informação difícil de ser apurada, né? Basta você fazer uma perícia no telefone. Quem usa esse telefone? Não, se o Moraes diz, não, eu não uso o telefone, então qual é o assessor de gabinete que usa esse telefone? Agora, vamos combinar, né? Eles, um jogo de vôlei não estavam combinando. E aí, conseguiu bloquear? Não era um bloqueio de jogo de vôlei. E no dia da prisão do Vorcaro, 17 de novembro de 2025, então, não tem para onde correr. A pergunta que, às vezes, agora a gente vai ter que fazer daqui para frente é as eleições se aproximando mais e mais e mais, e as investigações também, até onde a imprensa, que agora também está chocada, Globo News,
a CNN, né? Alguns assim, meu Deus, o 4781, eles estão chocados com 4781, doutor Emerson, chocados. Não pode ficar aberto assim para sempre, eles estão chocados. Aí a questão agora, bem-vindos, né? São 7 anos atrasados. O Consta, a gente sempre fala que o Brasil está 2 anos atrás dos Estados Unidos. Nesse caso, a imprensa está atrás da gente 7 anos. Mas agora, olhando para frente, a questão é, essa mesma turma que agora está escandalizada com 4781 e com tudo que está acontecendo em torno de Moraes, de Toffoli, Ittaiaiá, Banco Master, vai continuar fazendo jornalismo à medida que as eleições se aproximam e que, de repente, os números de um Senado absolutamente conservador começam a se cristalizar, porque a gente sabe que, independentemente do nome da direita para presidente, se vencer, vai sofrer muito se não tiver um Senado conservador e atuante. Nós vimos isso com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro sofreu muito pela omissão de um Senado que se acovardou diante de várias interrupções e ingerências e o dedo pesado ali na balança dos checks and balances, dos freios e contrapesos contra o executivo e o legislativo. Então, como é que vai ficar isso? Não, se o Senado realmente vem em peso para a ala conservadora, para dar o apoio a um possível eleito da direita. Flávio, até agora Flávio, né, que está na frente das pesquisas, mas ninguém sabe se outros vão entrar. Mas agora as pesquisas mostram Flávio 45, já 4 pontos acima de Lula. Essa imprensa vai fazer o quê? Vai continuar noticiando ou não? Espera aí, essa direita está crescendo porque expor tudo isso vai fazer com que o atual governo perca pontos com o povo. O povo não suporta a corrupção, sabe muito bem o que significa. Então vamos acompanhar para ver se essa imprensa agora chocada com 4781, se eles vão continuar fazendo jornalismo.